Eu sou o babaca por me recusar a pagar o casamento da minha irmã depois que descobri o que ela e minha mãe planejaram pelas minhas costas? Para vocês entenderem o tamanho da confusão, eu preciso voltar um pouco no tempo. Meu nome é Guilherme, tenho 28 anos, e honestamente, eu sempre fui a ovelha negra da família, mas não porque eu era problemático, e sim porque eu era o único que não seguia as regras absurdas da minha mãe. Minha família sempre viveu de aparências. Sabe aquele tipo de pessoa que deve o cartão de crédito inteiro, mas faz questão de postar foto em restaurante caro? Pois é, essa é a minha mãe e a minha irmã mais nova, a Letícia. Eu saí de casa aos 18 anos com uma mão na frente e outra atrás. Trabalhei em 2 empregos, estudei à noite, depois de quase 10 anos de muito sacrifício, consegui construir uma empresa de tecnologia que deu muito certo. Hoje eu tenho uma vida confortável, mas eu nunca ostentei. Minha família sabia que eu estava bem, mas não tinha noção do quanto. Já a Letícia sempre foi a protegida. Ela nunca terminou uma faculdade, nunca parou em um emprego por mais de 3 meses porque dizia que os chefes eram abusivos e sempre viveu às custas da minha mãe, que por sua vez, usava a pensão do meu pai e empréstimos para sustentar os luxos da filha favorita. Há 6 meses, a Letícia anunciou que ia casar. O noivo é um cara legal, o Felipe, mas ele também não tem muito dinheiro. No jantar de noivado, minha mãe me chamou de canto e, com aquela voz de quem está prestes a pedir um favor impossível, começou a falar sobre como o casamento era o sonho da vida da Letícia, sobre como a família precisava manter o prestígio e que, como eu era o irmão de sucesso, seria minha obrigação dar esse presente para ela. No começo, eu relutei. Eu disse que poderia ajudar com uma parte, talvez a fotografia ou o buffet, mas elas insistiram tanto, fizeram tanta chantagem emocional, dizendo que eu era egoísta e que o dinheiro estava subindo à minha cabeça, que eu acabei cedendo. Eu disse, ok, eu pago o casamento, mas com uma condição, eu quero ver todos os orçamentos e eu vou pagar os fornecedores diretamente. Elas concordaram na hora, choraram, me abraçaram e disseram que eu era o melhor irmão do mundo, mas a paz durou pouco. Logo os orçamentos começaram a chegar e eram valores astronômicos. Flores que custavam o preço de um carro popular, um vestido de grife que seria usado por apenas algumas horas e um local que parecia um castelo europeu. Mesmo achando um absurdo, eu comecei a pagar. Afinal, eu tinha dado a minha palavra. O problema é que eu comecei a notar algumas inconsistências. Minha irmã me mandava um orçamento de, digamos, 50 mil reais para o buffet, mas quando eu ligava para a empresa para confirmar os dados bancários, o valor real era 30 mil. Quando eu perguntava para Letícia, ela dizia que era taxa de serviço ou custos extras que ela esqueceu de mencionar. Eu comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha, achando que ela estava tentando tirar um troco de mim, o que já seria bem baixo da parte dela. Mas a verdade era muito, muito pior do que eu imaginava, e eu só descobri isso por puro acidente na semana passada, quando fui buscar um terno e ouvi minha mãe conversando no telefone dentro do provador da loja. Eu fiquei paralisado atrás daquela cortina de veludo pesado da loja de ternos. Minha mãe não sabia que eu estava ali, e ela falava alto, com aquele tom de voz vitorioso que ela só usa quando sente que enganou alguém. Ela estava no telefone com a minha tia, a irmã dela que sempre foi cúmplice em todas as suas armações. O que eu ouvi me deu náuseas. Minha mãe estava rindo, dizendo que eu era um ingênuo e que tinha sido mais fácil do que elas pensavam. Ela explicou detalhadamente o esquema. Elas estavam superfaturando cada contrato do casamento. A Letícia entrava em contato com os fornecedores, pedia um orçamento por fora com um valor inflado em 40% ou 50%, e o valor excedente era devolvido para uma conta secreta da minha mãe em forma de comissão. Mas não parava por aí. O golpe final era o que realmente me deixou fervendo de ódio. O casamento, que já estava custando uma fortuna, era apenas a fachada. Elas planejavam cancelar os itens mais caros, como a decoração de luxo e o buffet premium, apenas uma semana antes da cerimônia, alegando algum imprevisto, para que os fornecedores devolvessem o dinheiro da multa diretamente para elas. O plano delas era arrecadar cerca de 150 mil reais do meu suado dinheiro para quitar as dívidas de cartão de crédito da minha mãe e dar uma entrada em um apartamento novo para Letícia, enquanto fariam um casamento simples, de baixo custo, e diriam para todos os convidados que eu, o irmão rico, tinha dado um calote nelas de última hora. Eu ouvi minha mãe dizer, ele tem tanto dinheiro que nem vai sentir falta. E assim a Letícia já começa a vida de casada no nível que ela merece. Eu saí daquela loja sem dizer uma palavra. Minha cabeça estava girando. Eu não era apenas o banco delas. Eu era o vilão da história que elas já estavam escrevendo na cabeça delas. Elas iam pegar meu dinheiro, limpar o nome delas e ainda me queimar para toda a nossa rede de contatos, fazendo eu parecer o irmão mesquinho que prometeu um castelo e entregou uma festa de quintal. Passei a noite em claro, olhando para as planilhas de pagamento da minha empresa. Cada centavo ali foi fruto de noites sem dormir e de muita ansiedade. Eu decidi que não ia confrontá-las agora. Se eu apenas parasse de pagar, elas fariam um escândalo e eu ainda sairia como o errado. Eu precisava de provas. Passei os 3 dias seguintes
seguintes agindo como se nada tivesse acontecido. Eu respondia às mensagens de bom dia da Letícia e os emojis de coração da minha mãe, enquanto, secretamente, eu ligava para cada um dos fornecedores que eu já tinha pago. Eu usei o tom de um empresário sério. Disse que estava fazendo uma auditoria e que precisava dos contratos originais e dos comprovantes de cashback enviados para a conta da minha mãe. Para minha surpresa, ou não, 2 fornecedores, com medo de serem processados por fraude, me enviaram tudo: e-mails, áudios da minha irmã negociando a devolução e os recibos de transferência. Eu tinha a bomba atômica nas mãos. Agora, eu só precisava escolher o momento certo para detonar, e o jantar de ensaio, que aconteceria em 2 dias com toda a família reunida, parecia o cenário perfeito. Aquelas 48 horas que antecederam o jantar de ensaio foram, sem dúvida, as mais longas da minha vida. Eu me sentia como um ator em um filme de suspense, interpretando o papel do irmão provedor e bobo, enquanto as provas de uma traição nojenta queimavam no meu e-mail. Para prolongar o tempo e não levantar suspeitas, eu decidi levar a Letícia e minha mãe para almoçar em um restaurante de luxo naquele dia. Eu queria observar o rosto delas, queria ver até onde a cara de pau ia. Durante o almoço, minha mãe não parava de falar sobre como o lustre de cristal que elas escolheram para o salão principal ia ser o comentário da cidade. Ela descrevia o brilho, o preço inflado e como aquilo ia elevar o nível da nossa linhagem. Eu apenas balançava a cabeça e sorria, sentindo um gosto amargo na boca a cada garfada. A Letícia, por outro lado, estava obcecada com o Instagram. Ela passava o tempo todo tirando fotos dos pratos e marcando fornecedores, criando uma narrativa de ostentação que eu sabia que era construída com as minhas economias. Eu perguntei, de forma despretensiosa: "E aí, Letícia, os pagamentos do buffet premium já caíram?" O dono me ligou dizendo que estava tudo certo. Ela nem tirou os olhos do celular, apenas soltou um sim. "Gui, tudo perfeito. Você é um anjo." Enquanto eu sabia, pelos e-mails que recebi naquela manhã, que ela tinha acabado de ligar para esse mesmo dono pedindo para ele emitir uma nota fiscal falsa com 20 mil reais a mais para custos de logística inexistentes. Era doentio. Elas comiam a comida cara que eu estava pagando, no restaurante que eu estava pagando, enquanto planejavam me dar um golpe de 6 dígitos e ainda destruir minha reputação para a família inteira. Quando voltei para o meu escritório, sentei na minha cadeira e comecei a organizar os arquivos para a apresentação do jantar. Eu não ia apenas contar o que descobri, eu ia fazer um dossiê. Imprimi os e-mails, os áudios onde a voz da minha irmã soava doce e manipuladora convencendo o florista a mentir, e os extratos bancários que mostravam o dinheiro saindo da minha conta e uma parte voltando magicamente para a conta pessoal da minha mãe. Eu sentia uma mistura de fúria e uma tristeza profunda. Eu me lembrava de quando eu era criança e protegia a Letícia dos valentões na escola, de como eu trabalhava em turnos dobrados no começo da minha empresa para mandar cestas básicas para a casa da minha mãe quando a pensão atrasava. Todo aquele sacrifício foi transformado em piada na boca delas. Elas não me viam como família. Eu era apenas um caixa eletrônico que elas podiam manipular através da culpa. O jantar de ensaio foi marcado em uma churrascaria elegante, onde cerca de 30 pessoas da família e amigos próximos estariam presentes. O Felipe, o noivo, parecia genuinamente feliz, o que me fazia sentir um pouco de pena dele, pois ele claramente não fazia ideia de que sua futura esposa estava começando o casamento baseado em um crime de estelionato familiar. Cheguei ao local um pouco mais tarde, de propósito. Quando entrei, fui recebido com aplausos e vivas orquestrados pela minha mãe. "Aqui está ele, o homem que tornou tudo isso possível", ela gritou, segurando uma taça de vinho que custava o equivalente a um dia de trabalho de um operário. Eu sorri para as câmeras dos celulares, apertei em mãos e aceitei abraços falsos. A tensão no meu peito era quase insuportável. Eu tinha um envelope pardo na mão, que todos achavam que era o contrato final de um presente surpresa, talvez as passagens para a lua de mel na Europa que elas tanto pediram. Mas o que estava ali dentro era a passagem delas para a realidade, e eu estava pronto para puxar o tapete debaixo dos pés delas na frente de todos que elas tanto tentavam impressionar. A humilhação que elas planejaram para mim estava prestes a voltar como um bumerangue, e eu não teria misericórdia. O som de talheres batendo contra pratos de porcelana e o burburinho de conversas animadas preenchiam o salão reservado da churrascaria. Eu estava sentado na ponta da mesa, em uma posição de destaque, observando cada movimento. Minha mãe, vestida com um conjunto de seda que ela insistiu que eu pagasse para não passar vergonha perto dos sogros da Letícia, estava radiante. Ela ia de mesa em mesa, contando vantagem, descrevendo detalhes do casamento que eu sabia que seriam cancelados em menos de 48 horas. O cinismo dela era quase palpável. A Letícia estava ao lado do Felipe, o noivo, que parecia um peixe fora d'água, sorrindo de forma nervosa. Eu ficava me perguntando, se eu contasse para ele agora, ele fugiria ou ele já estava tão envolvido na teia delas que me chamaria de louco. No meio do jantar, minha mãe se levantou e bateu levemente na taça com uma colher, pedindo o silêncio de todos. O salão ficou mudo. "Eu gostaria de propor um brinde", ela
começou, com aquela voz teatral que ela reserva para os momentos de grande audiência. Como todos sabem, organizar um casamento desse porte não é fácil, mas nós temos a sorte de ter alguém muito especial nesta família. O Guilherme, meu filho mais velho, não apenas financiou cada detalhe desse sonho, mas mostrou que o amor de um irmão não tem limites financeiros. Todos olharam para mim, alguns com admiração, outros com aquela ponta de inveja que as pessoas sentem de quem tem sucesso. A Letícia limpou uma lágrima falsa do canto do olho e soprou um beijo para mim. Obrigada por tudo, Gui. Eu nunca vou esquecer o que você está fazendo por nós, ela disse, a voz trêmula de uma forma tão convincente que, se eu não tivesse as provas no meu e-mail, eu mesmo acreditaria nela. Foi nesse exato momento que eu senti um estalo na minha mente. A raiva que eu estava sentindo se transformou em uma calma gelada, uma clareza absoluta de quem não tem mais nada a perder. Eu me levantei lentamente, segurando o envelope pardo que estava sobre a mesa. Mãe, Letícia, obrigado pelas palavras. Comecei, mantendo o tom de voz baixo e controlado. Realmente, organizar esse casamento me ensinou muito sobre o que significa ser família. E como todos estão aqui reunidos, os amigos mais íntimos, os futuros sogros da minha irmã e até o Felipe, eu achei que este seria o momento perfeito para entregar o meu último presente. Sabe, aquele bônus que vocês tanto planejaram nos bastidores. Notei que o sorriso da minha mãe vacilou por um milésimo de segundo. Ela lançou um olhar rápido para Letícia, que franziu a testa, confusa. Elas esperavam um cheque, ou talvez o comprovante da reserva de um hotel 5 estrelas em Paris. Eu abri o envelope devagar, fazendo o barulho do papel ecoar no silêncio do salão. Eu andei fazendo uma auditoria nos contratos, sabe? Como sou empresário, eu tenho esse vício de conferir as contas 2 vezes, eu disse, enquanto começava a distribuir cópias grampeadas dos e-mails e dos áudios transcritos para as pessoas mais próximas da mesa. Eu descobri coisas fascinantes. Descobri que as flores não custam o que vocês me disseram. Descobri que o buffet premium tem um desconto especial que volta direto para a conta da mamãe. E descobri que o plano de vocês era cancelar metade da festa na semana que vem para embolsar o dinheiro do reembolso. O silêncio que se seguiu não era apenas de expectativa, era um silêncio de choque absoluto. Os pais do Felipe pegaram as folhas e começaram a ler, os olhos arregalados. O rosto da minha mãe passou de um rosa saudável para um cinza pálido em questão de segundos. Ela tentou balbuciar algo, mas eu não deixei. Não precisa explicar, mãe. Eu ouvi você na loja de ternos. Eu ouvi como você me chamou de ingênuo. Eu ouvi o plano de me queimar para a família inteira dizendo que eu dei um calote de última hora para justificar o casamento simples que vocês pretendiam fazer após roubarem o meu dinheiro. A Letícia finalmente explodiu. Ela se levantou, batendo as mãos na mesa, derrubando uma taça de água. Isso é mentira. Você está inventando isso porque sempre teve inveja de mim. Você quer destruir o meu casamento porque não suporta ver ninguém feliz. Ela gritou, as lágrimas agora sendo de puro ódio. Mas o tiro saiu pela culatra. Eu apenas peguei meu celular, conectei na caixa de som Bluetooth que estava sendo usada para a música de fundo e dei play no áudio que o dono do buffet me enviou. A voz da Letícia ecoou por todo o salão da churrascaria. Clara como o dia. Aumenta a nota fiscal em 20 mil. Coloca como taxa de logística e transfere a diferença para a conta da minha mãe. O meu irmão é um otário. Ele paga qualquer coisa se eu chorar um pouco. Nesse momento, o Felipe, que estava em silêncio absoluto, enterrou o rosto nas mãos. A mãe dele se levantou, pegou a bolsa e disse, olhando fixamente para minha irmã, eu não criei meu filho para entrar em uma família de vigaristas. O caos estava oficialmente instaurado. E eu? Eu apenas peguei o meu paletó, dei um último gole no meu vinho e me preparei para as consequências de ter destruído, em 10 minutos, a fachada de perfeição que elas levaram anos para construir. O som do áudio da Letícia ainda parecia vibrar nas paredes da churrascaria, deixando um rastro de humilhação que nenhuma desculpa poderia apagar. O silêncio que se seguiu não foi de paz, mas de uma implosão social completa. O rosto da minha mãe, antes radiante sob as luzes do salão, transformou-se em uma máscara de puro pavor, as rugas de expressão subitamente acentuadas pelo choque. Ela não tentou negar. A voz da Letícia era inconfundível, metálica e cruel, ecoando sobre os pratos de porcelana fria. A reação em cadeia foi imediata. Os pais do Felipe, pessoas que sempre pregaram a honestidade acima de tudo, levantaram-se em uníssono. Não houve gritos da parte deles, apenas um movimento mecânico de quem recolhe os pertences para abandonar um naufrágio. O olhar de desprezo que a mãe do Felipe lançou para minha mãe foi mais cortante do que qualquer insulto que eu pudesse ter planejado. O Felipe era a imagem da devastação. Ele permanecia sentado, com os olhos fixos em um ponto invisível na toalha de mesa branca, enquanto a Letícia tentava, de forma desesperada e desajeitada, tocar seu ombro. Ele se esquivou como se o toque dela queimasse. A atmosfera no restaurante mudou de um jantar de celebração para um velório de reputações. Os garçons, percebendo o desastre, pararam de circular, observando de longe o espetáculo da queda de uma família que, até 5 minutos atrás, ostentava uma felicidade
felicidade comprada com mentiras. Minha mãe finalmente reagiu, mas não com arrependimento. Ela se inclinou sobre a mesa, ignorando os convidados que já batiam em retirada, e me encarou com olhos que transbordavam um ódio frio. O lábio dela tremia, mas não de choro, e sim de uma fúria contida por ter sido desmascarada no seu momento de maior glória. A Letícia, percebendo que o noivo estava escapando entre seus dedos, mudou o alvo. Ela contornou a mesa, ignorando as cadeiras derrubadas, e parou a poucos centímetros de mim. O perfume caro que eu havia dado de presente de aniversário para ela parecia agora um cheiro sufocante de traição. Ela não disse nada por um longo tempo, apenas respirava pesadamente, as mãos cerradas ao lado do corpo. O restaurante estava quase vazio agora. Os parentes mais distantes saíram de fininho, ansiosos para espalhar a fofoca, mas temendo serem associados ao escândalo. Eu me levantei lentamente, mantendo a calma que só a verdade absoluta pode proporcionar. Peguei meu envelope, guardei as provas restantes e vi o Felipe se levantar finalmente. Ele não olhou para Letícia. Ele caminhou até a saída com passos pesados, seguido pelos pais, deixando para trás um rastro de sonhos desfeitos e contratos superfaturados. Ficamos apenas nós três no centro daquele salão luxuoso e agora deserto. Minha mãe, a Letícia e eu. A iluminação quente do lugar agora parecia artificial e agressiva. Minha mãe pegou a bolsa, os dedos trêmulos lutando com o fecho, e caminhou até a porta sem olhar para trás, mantendo uma postura rígida de quem ainda tenta salvar algum resto de dignidade inexistente. A Letícia ficou para trás por mais alguns segundos, olhando para o lugar onde o Felipe estava sentado, e depois se virou para mim com um sorriso distorcido, um prenúncio de que a guerra estava apenas mudando de terreno. Eu saí logo em seguida, sentindo o peso do ar noturno como um alívio. O brilho dos letreiros da cidade parecia mais real do que qualquer coisa que aconteceu naquele jantar. Eu sabia que, ao chegar em casa, o silêncio do meu apartamento seria interrompido pelas notificações de ódio e pelas tentativas de manipulação que já deviam estar sendo digitadas nos teclados delas. O trajeto de volta para o meu apartamento foi mergulhado em um silêncio absoluto dentro do carro, mas o meu celular, jogado no banco do passageiro, não parava de vibrar. As luzes da cidade passavam como borrões de neon pelo vidro, e eu me senti estranhamente leve, apesar do peso do que tinha acabado de acontecer. Chegar em casa e trancar a porta foi como fechar a escotilha de um bunker. Eu joguei as chaves no aparador e, por alguns minutos, apenas encostei a testa na madeira fria da porta, ouvindo a minha própria respiração. A adrenalina estava baixando, e no lugar dela, começava a surgir uma percepção nítida de que a minha vida familiar, como eu a conhecia, tinha sido incinerada. Eu não era mais o Guilherme, o orgulho da mamãe. Eu agora era o inimigo público número 1 de duas mulheres que não tinham limites para vingança. Finalmente, tomei coragem e peguei o telefone. Havia 32 chamadas perdidas, 20 da minha mãe, 10 da Letícia e 2 da minha tia Márcia. As mensagens de texto eram um estudo sobre a bipolaridade da manipulação. Minha mãe começou com: Guilherme, por favor, volta aqui, vamos conversar. Eu estou passando mal, meu peito está doendo. 10 minutos depois, o tom mudava drasticamente para: você é um monstro frio. Você nunca foi meu filho. Você é igualzinho ao seu avô, um homem seco e sem alma que só pensa em dinheiro. Eu consegui imaginar a cena, as duas sentadas no sofá da sala, com as luzes apagadas, tramando cada palavra, decidindo qual ferida emocional dói mais. Elas conheciam meus pontos fracos melhor do que ninguém, ou pelo menos achavam que conheciam. A Letícia seguiu um caminho diferente. Ela não me mandou insultos diretos de imediato. Ela mandou uma foto do convite de casamento rasgado no chão, com a legenda: espero que você esteja feliz destruindo o único dia que me faria sentir especial. Era o golpe clássico da vitimização. Ela ignorava o fato de que o dia especial e dela era financiado por um roubo planejado contra o próprio irmão. O que elas não esperavam é que eu já tinha parado de sentir culpa. Anos de terapia e de trabalho duro me ensinaram a distinguir entre responsabilidade familiar e abuso emocional. Eu desliguei as notificações, mas antes de bloquear os números, eu vi que a Letícia tinha acabado de mudar a foto de perfil do Instagram para uma imagem em preto e branco, um sinal claro de que o teatro do luto nas redes sociais estava prestes a começar. Eu me sentei na varanda, olhando para o horizonte escuro, e comecei a pensar no Felipe. Eu sentia uma pontada de remorso por ele, mas sabia que o que eu fiz foi um livramento. Imagine o que seria a vida daquele cara casado com uma mulher que superfatura o próprio casamento para pagar as dívidas da mãe? Ele seria o próximo alvo, o próximo otário da lista. No entanto, eu sabia que a Letícia não o deixaria ir tão fácil. O Felipe era o troféu dela, a validação social que ela precisava para manter as aparências perante a família tradicional que minha mãe tanto idolatrava. Enquanto eu observava o movimento dos carros lá embaixo, percebi que a parte física do confronto tinha acabado, mas a guerra psicológica e jurídica estava apenas em sua fase de aquecimento. Eu precisava estar 2 passos à frente, porque o próximo ataque não seria feito com palavras, mas com ações que visavam o meu único porto seguro, o meu trabalho. A manhã seguinte não trouxe a clareza que o sono costuma
costuma proporcionar, principalmente porque o sono foi curto e interrompido pelo brilho constante da tela do celular. Às 7 da manhã, o café na caneca já estava frio, e eu estava sentado na mesa da cozinha revisando os prints que alguns amigos em comum começaram a me enviar. A Letícia não perdeu tempo. O teatro do luto que ela ensaiou na noite anterior tinha se transformado em uma campanha de difamação completa em seus stories. Ela postou uma foto chorando, com os olhos inchados e o cabelo desgrenhado, segurando um terço que minha avó lhe dera. A legenda era um soco direto no estômago. A ganância destrói famílias. Fui humilhada publicamente pelo meu próprio sangue por causa de dinheiro. Meu sonho foi jogado no lixo por quem deveria me proteger. Era fascinante observar a omissão seletiva dos fatos. Em nenhum momento ela mencionou as notas fiscais frias, o esquema de cashback com os fornecedores ou o plano de cancelar o buffet para embolsar o reembolso. Para os seus seguidores, eu era o vilão corporativo, o irmão rico e amargurado que usou o poder financeiro para esmagar a felicidade de uma noiva no altar. O impacto começou a sair do círculo familiar e atingir a minha rede profissional. Recebi uma mensagem do meu sócio, o André, com um link para um post que estava ganhando tração no LinkedIn. Alguém tinha printado os stories da Letícia e marcado a nossa empresa, questionando a ética do CEO que tortura psicologicamente a própria família. O tribunal da internet não pede provas, ele pede uma narrativa emocionante, e a Letícia estava entregando um roteiro digno de novela mexicana. Tentei manter a calma enquanto caminhava pelo corredor da empresa naquela manhã. Senti os olhares dos funcionários, o silêncio que se instalava quando eu passava pela copa. A fofoca corporativa é um incêndio em floresta seca. Espalha-se rápido e deixa cicatrizes profundas. O André entrou na minha sala sem bater, fechando a porta com um estrondo. Ele jogou o tablet na minha mesa, mostrando o perfil da empresa no Google Maps. Tínhamos recebido dezenas de avaliações de uma estrela na última hora, todas vindas de perfis fakes ou de pessoas que claramente seguiam a minha irmã, xingando a minha gestão e a minha moral. Guilherme, o que está acontecendo? Ele perguntou, o rosto tenso. Isso está começando a afetar a nossa credibilidade com os investidores da rodada de Série B. Eu respirei fundo, olhando para a vista da cidade através da janela de vidro. Expliquei para o André, ponto por ponto, o esquema de fraude que eu tinha descoberto. Mostrei para ele os áudios e os documentos que eu tinha levado ao jantar. O choque no rosto dele foi substituído por uma compreensão sombria. Eles estão tentando te quebrar, Di. Se você não paga o casamento, eles querem que você não tenha como pagar nada. Foi nesse momento que percebi que a estratégia da minha mãe e da Letícia tinha evoluído. Elas não queriam mais apenas o dinheiro do casamento. Elas queriam a minha rendição total. Elas queriam que eu ficasse tão desesperado com a ruína da minha empresa que eu implorasse pelo perdão delas e aceitasse pagar qualquer valor para que o barulho parasse. Mas elas esqueceram de um detalhe fundamental. Eu construí essa empresa do zero enfrentando problemas muito maiores do que uma irmã mimada com um filtro de Instagram. O ar no escritório estava pesado, carregado com aquele tipo de eletricidade que precede uma tempestade catastrófica. O André andava de um lado para o outro, o som dos seus sapatos no piso de madeira ecoando como uma contagem regressiva. Guilherme, o conselho administrativo já está perguntando sobre os comentários. Eles não querem saber de drama familiar, eles querem saber por que a marca da empresa está sendo associada a escândalo de estelionato e abuso. Eu olhei para a tela do meu computador, onde as notificações do LinkedIn não paravam de saltar. A Letícia tinha sido cirúrgica. Ela não apenas postou o desabafo, ela marcou os nossos maiores investidores e usou hashtags que estavam em alta no setor de tecnologia. Era um ataque coordenado. E eu sabia que minha mãe estava por trás da estratégia, soprando no ouvido dela cada nome que eu já havia mencionado em jantares de domingo como sendo crucial para o meu sucesso. Eu peguei o telefone e liguei para o Ricardo, meu advogado. A voz dele estava calma, mas eu conseguia sentir a gravidade da situação pelo tom profissional excessivo. Guilherme, a situação mudou. O que era uma briga de família agora é uma campanha de difamação corporativa com danos reais. Eu já estou com a liminar pronta para exigir a remoção dos posts, mas a internet é rápida demais. Mesmo que ela pague, o print é eterno. Eu pedi para ele acelerar tudo. Eu não queria apenas que ela pagasse, eu queria uma retratação ou, no mínimo, o silêncio absoluto sob pena de multa pesada. Mas o Ricardo me deu um aviso que me fez gelar. Tem mais uma coisa. Recebi uma notificação extrajudicial da sua mãe. Ela está alegando abandono material e pedindo uma pensão alimentícia provisória, alegando que você cortou o sustento dela de forma abrupta e que ela está passando por dificuldades de saúde devido ao estresse causado por você. Eu soltei uma risada amarga, que ecoou vazia na sala. Abandono material. A mulher que estava planejando desviar R$ 150 mil do meu bolso para quitar cartões de crédito e comprar um apartamento para a filha favorita agora se passava por uma idosa desamparada e doente. O cinismo delas não tinha fundo. Elas estavam jogando o jogo da terra arrasada. Se elas não podiam ter o meu dinheiro por bem, elas iam me sangrar através de processos e destruição de imagem até que eu não tivesse mais nada. O André parou na minha frente e disse,
disse: Gui, você precisa responder. Se você ficar calado, o silêncio vai ser interpretado como culpa. O mundo não conhece a Letícia vigarista, eles só conhecem a noiva chorando. Eu passei a mão pelo rosto, sentindo o cansaço acumulado das últimas 48 horas. Eu sempre fui uma pessoa privada, alguém que acredita que roupa suja se lava em casa. Mas a minha casa tinha sido demolida e as roupas estavam estendidas em praça pública para todo mundo ver. Eu decidi que a única forma de parar um incêndio desse tamanho era com um contra-ataque de fatos frios e incontestáveis. Reuni os arquivos digitais originais, os áudios e as planilhas de auditoria. Eu não ia postar um story chorando. Eu ia publicar um comunicado técnico, transparente e devastador. Mas, antes que eu pudesse dar o clique final, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o Felipe. A mensagem dizia apenas: Guilherme, eu preciso te mostrar o que a sua irmã está fazendo agora. Ela enlouqueceu de vez e você não vai acreditar em quem ela chamou para ajudar no plano final. A mensagem do Felipe ficou brilhando na tela do meu celular como um sinal de alerta em um painel de controle prestes a explodir. Eu sentia minhas mãos levemente trêmulas, não de medo, mas de uma exaustão que estava se transformando em uma frieza cortante. O André, meu sócio, percebeu a mudança no meu rosto e parou de falar sobre as métricas de cancelamento da empresa. O que foi, Gui? Mais um post da Letícia? Ele perguntou, a voz carregada de uma preocupação genuína. Eu apenas balancei a cabeça e mostrei a mensagem do Felipe. Ele quer me encontrar. Agora. Ele disse que ela chamou reforços. Eu saí do escritório sem dizer mais nada. O trajeto até o café onde combinei com o Felipe foi um borrão de semáforos vermelhos e pensamentos acelerados. Quando entrei no local, vi o Felipe sentado em um canto isolado, escondido atrás de um notebook. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 48 horas. As olheiras eram profundas e ele não parava de balançar a perna. Um tique nervoso de quem está lidando com algo maior do que consegue carregar. Assim que me sentei, ele nem me cumprimentou. Ele apenas virou o notebook para mim e deu play em um vídeo de segurança de um condomínio. No vídeo, eu vi a Letícia, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, gesticulando de forma agressiva para o porteiro do prédio onde moram os pais do Felipe, estava o meu primo Renato. O Renato sempre foi o advogado de porta de cadeia da família, o tipo de cara que perdeu a licença da OAB 2 vezes por má conduta e que vivia de aplicar pequenos golpes em inventários de parentes distantes. Ele era a mente jurídica distorcida que minha mãe sempre usava quando precisava intimidar alguém. O Felipe sussurrou, a voz falhando, eles foram lá ontem à noite. O Renato tentou convencer meus pais de que você hackeou o celular da Letícia para criar áudios falsos com inteligência artificial. Ele ameaçou processar meu pai por danos morais se a gente não mantivesse o casamento e se eu não assinasse um documento de retratação pública dizendo que tudo o que você mostrou no jantar era uma armação invejosa. Eu senti um nó no estômago. O envolvimento do Renato mudava tudo. Ele não tinha escrúpulos e conhecia todas as brechas para atrasar processos e criar provas falsas. Ele era o braço armado da ganância da minha mãe. O Felipe continuou, mas não é só isso. Gui, a Letícia me mandou um áudio hoje cedo. Ela disse que, se eu não voltasse para ela e se você não pagasse os 150 mil reais de indenização pelo trauma que causou, ela ia fazer uma denúncia anônima contra a sua empresa no Ministério do Trabalho, alegando que você lava dinheiro e que tem funcionários sem registro em um escritório oculto. Eu olhei para o Felipe e percebi o nível do abismo onde minha família tinha se jogado. Eles não queriam mais apenas o dinheiro do casamento. Eles estavam tentando me extorquir usando a estrutura da minha empresa como refém. O plano era simples e cruel: destruir minha paz, minha reputação e meu negócio até que eu pagasse o resgate para eles sumirem da minha vida. Eu fechei o notebook do Felipe e respirei fundo, sentindo uma calma absoluta tomar conta de mim. Era a calma de quem finalmente entende que não está lidando com pessoas magoadas, mas com criminosos. Eu peguei meu celular e liguei para o Ricardo, meu advogado de verdade. Ricardo, esquece a liminar de remoção de posts. Quero que você prepare uma notícia-crime por extorsão e formação de quadrilha contra a Regina, a Letícia e o Renato. E avisa o compliance da empresa. Vamos abrir nossas contas voluntariamente para qualquer auditoria agora mesmo. Se elas querem guerra, elas vão ter o extermínio jurídico. O silêncio no carro, enquanto eu voltava do encontro com o Felipe, era denso, quase sólido. Eu não liguei o rádio. A voz da Letícia no áudio de chantagem que o Felipe me mostrou ainda ecoava na minha mente, mas não com a dor de uma traição de irmão, e sim com a nota fria de uma transação criminosa. Quando estacionei na garagem do meu prédio, vi uma silhueta conhecida encostada no pilar de concreto, perto da minha vaga. Era o Renato, meu primo, o advogado que a família sempre chamava para resolver as sujeiras que ninguém queria tocar. Ele estava fumando, com aquele sorriso de canto de boca de quem acha que tem as cartas mais altas da mesa. Guilherme, meu primo favorito, ele começou, soltando uma nuvem de fumaça cinzenta que se dissipou lentamente sob as luzes fluorescentes da garagem. A gente precisa conversar de homem para homem, sem advogados chatos no meio. A Regina está muito mal, cara. Ela teve
teve um pico de pressão hoje cedo e a Letícia, bem, você sabe como ela é dramática, mas ela está destruída. O que você fez naquele jantar foi um golpe baixo, mesmo para alguém que se acha tão superior quanto você. Eu não saí do carro imediatamente. Travei as portas e o encarei pelo vidro. Eu sabia que qualquer palavra dita ali seria usada contra mim em um tribunal ou em uma postagem de rede social. Baixei o vidro apenas um dedo, o suficiente para ele ouvir minha voz, que saiu mais calma do que eu esperava. Renato, se você veio aqui como advogado, fale com o Ricardo. Se veio como primo, saiba que você está do lado errado de uma fraude de 6 dígitos. O sorriso dele não vacilou. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância, e sua voz baixou para um tom de ameaça sussurrada. Não seja ingênuo, Gui. Eu conheço os podres de todo mundo. Eu sei que a sua empresa tem contratos que não gostaria que fossem auditados pelo fisco. Se você não depositar os 150 mil na conta da sua mãe até amanhã ao meio-dia, a denúncia no Ministério do Trabalho vai ser o menor dos seus problemas. A Letícia já tem um rascunho de um depoimento dizendo que você a assediou moralmente por anos. Você quer mesmo esse tipo de lixo grudado no seu nome, disse eu? Naquele momento, eu percebi que eles tinham cruzado a última linha vermelha. Eles não estavam apenas tentando me roubar, eles estavam tentando me enterrar vivo sob uma pilha de mentiras judiciais. Eu liguei o motor do carro, fazendo o ronco ecoar na garagem vazia, e simplesmente fechei o vidro. Saí dali e fui direto para a delegacia de polícia civil. Eu não ia esperar até o meio-dia. Eu tinha os áudios, tinha os prints da chantagem do Felipe e agora tinha a tentativa de extorsão do Renato gravada pela câmera do painel do meu carro, que ele, na sua arrogância, esqueceu que existia. Passei 4 horas prestando depoimento. O delegado, um homem exausto que já tinha visto de tudo, ouvia os áudios com uma expressão de tédio que se transformou em surpresa quando percebeu o valor envolvido e o grau de premeditação. Isso aqui não é briga de família, rapaz, ele disse, fechando o inquérito preliminar. Isso é extorsão qualificada. Se eles mandarem mais uma mensagem pedindo dinheiro em troca de silêncio, a gente tem o flagrante. Saí da delegacia com um papel timbrado na mão e uma sensação de que o Guilherme que tentava agradar a todos tinha morrido definitivamente. Liguei para o André, meu sócio, e disse, prepara o comitê de crise. Amanhã cedo, a gente vai abrir o jogo para os investidores. Vamos mostrar as provas da extorsão antes que a mentira deles chegue primeiro. A melhor defesa agora é a transparência total. Eu sabia que a manhã seguinte seria o dia mais difícil da minha carreira, mas pela primeira vez em anos, eu sentia que estava no controle da minha própria narrativa. A luz do sol que entrava pelas persianas do meu escritório naquela manhã parecia fria, sem o calor habitual do início de expediente. Eu não dormi. Passei a madrugada revisando cada contrato, cada nota fiscal e cada linha de código da minha empresa junto com o André e nossa equipe de auditoria interna. Queríamos ter certeza de que, quando o Renato e a Letícia tentassem cumprir a ameaça de denúncia ao Ministério do Trabalho ou ao fisco, não encontrariam absolutamente nada além de uma gestão impecável. O André, com olheiras profundas, mas um olhar decidido, bateu com a mão na mesa de carvalho. Tudo limpo, Guilherme. Se eles trouxerem um fiscal aqui hoje, vão sair frustrados e nós vamos processar por denúncia caluniosa no minuto seguinte. Por volta das 9 da manhã, meu celular começou a tocar. Era um número fixo. Atendi com o gravador já acionado. Era a voz da minha mãe, mas não era a voz dramática do jantar de ensaio. Era uma voz gélida, desprovida de qualquer afeto maternal. Uma voz que eu nunca tinha ouvido em 30 anos. Guilherme, o Renato me contou que você fugiu como um covarde na garagem. Eu estou te ligando para te dar a última chance. O Felipe cancelou oficialmente o noivado hoje cedo por causa daquela sua gravação maldita. O prejuízo da Letícia não é só financeiro, é moral. Ela não sai do quarto, ela não come. Se você não depositar o valor da indenização que o Renato estipulou, eu mesma vou até a porta da sua empresa com a imprensa. Eu já falei com um colunista de fofocas local. Eles adoram uma história de um filho rico que deixa a mãe doente na rua. Eu respirei fundo, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Aquela ligação era o checkmate que eu precisava. Ela estava confessando a extorsão, vinculando o pagamento à interrupção de um escândalo público. Mãe, eu disse, usando o título pela última vez com algum resquício de significado, eu não vou depositar um centavo. Na verdade, eu acabei de sair da delegacia. O inquérito por extorsão qualificada e formação de quadrilha foi aberto. Se você ou o Renato tentarem qualquer coisa contra a minha empresa ou contra a minha imagem hoje, o delegado já tem o endereço de vocês para o flagrante. E sobre a imprensa? Eu já enviei um comunicado oficial para todos os veículos da cidade com as provas da fraude do casamento. Se o seu colunista de fofocas publicar algo, ele será processado junto com você. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu consegui ouvir a respiração ofegante dela, uma mistura de fúria e o primeiro sinal de um medo real. Ela desligou sem dizer mais nada. 10 minutos depois, o André entrou na minha sala com o tablet na mão. Olha isso. A Letícia tinha acabado de deletar todos os stories de vitimização. O perfil dela, antes uma vitrine
de ataques, agora estava privado. O Renato também tinha sumido das redes sociais. Eles perceberam que o blefe tinha sido pago e que eu não era mais o otário que aceitava chantagem por medo de escândalo. Mas a vitória ainda parecia incompleta. Eu sabia que pessoas como a minha mãe e o Renato não desistem. Eles apenas recuam para lamber as feridas e procurar uma brecha mais sombria. O Felipe me mandou uma mensagem logo em seguida. Eles estão carregando malas no carro da sua mãe. Acho que estão saindo da cidade por uns dias. O Renato parecia furioso ao telefone com alguém sobre perder a licença de vez. Toma cuidado, Guilherme. Quem não tem mais nada a perder é quem mais perigoso se torna. Eu olhei para o comunicado de imprensa sobre a mesa e percebi que, embora tivesse salvo minha empresa, eu tinha acabado de assinar o atestado de óbito da minha relação familiar. Eu estava livre, mas o preço dessa liberdade era o isolamento total de um passado que eu agora precisava enterrar definitivamente. O relógio na parede do meu escritório marcava 2 da tarde, mas para mim, o tempo parecia ter congelado naquele instante em que minha mãe desligou o telefone. O André entrou na sala com um semblante que misturava alívio e uma preocupação prática. Eles recuaram no digital. A Letícia fechou tudo, mas o estrago nas avaliações do Google e no LinkedIn ainda está lá. A gente precisa de uma resposta oficial agora, antes que algum veículo de imprensa grande pegue o gancho do escândalo familiar para bater na nossa governança. Ele tinha razão. No mundo corporativo, não basta ser inocente, é preciso provar que você tem o controle da situação. Eu abri o documento que o Ricardo, meu advogado, tinha revisado. Era um comunicado seco, técnico, sem adjetivos e sem o drama que a Letícia adorava usar. O texto dizia que a empresa estava ciente de tentativas de extorsão envolvendo questões privadas do CEO e que todas as medidas judiciais, criminais e cíveis já tinham sido tomadas contra os responsáveis. Não citamos nomes, mas anexamos um link para uma pasta criptografada com as provas da fraude do casamento e os áudios da chantagem. Quem quisesse a verdade, teria que ler os documentos. Quem quisesse apenas o escândalo, teria que enfrentar um processo por calúnia. Enviamos o e-mail para os investidores e para os principais veículos de tecnologia por volta das 3 da tarde. O efeito foi como jogar um balde de água gelada em uma fogueira. Em menos de 1 hora, os comentários negativos começaram a ser respondidos por pessoas que tinham lido os fatos. O tribunal da internet, que antes me apedrejava, começou a girar a sua fúria contra a noiva golpista. Mas eu não senti prazer nisso. Eu sentia um vazio imenso. Olhei para o meu celular e vi que o Felipe tinha me enviado uma localização em tempo real. Ele estava na porta da casa da minha mãe. Guilherme, o Renato acabou de sair daqui com uma pasta cheia de documentos. Ele não parecia estar indo para a delegacia. Ele estava indo para o cartório. Acho que eles estão tentando vender o único imóvel que sobrou no nome da sua mãe antes que você consiga bloquear os bens deles no processo de ressarcimento. Aquilo me atingiu como um soco. A casa da minha mãe era o lugar onde eu cresci. O lugar que meu pai lutou anos para pagar antes de falecer. Era o último laço físico que eu tinha com a minha infância. Se o Renato conseguisse vender aquela casa para pagar as dívidas de jogo dele e as futilidades da Letícia, minha mãe ficaria literalmente na rua em questão de meses, já que ela não tinha renda própria além da pensão que já estava penhorada. Eu liguei para o Ricardo imediatamente. Eles estão tentando dilapidar o patrimônio. Ricardo, bloqueie a matrícula daquele imóvel agora. Entra com um pedido de tutela de urgência baseado na fraude e na tentativa de evasão de recursos. Enquanto eu falava com o advogado, recebi uma notificação de uma nova postagem, mas não era da Letícia, era da conta profissional do Renato. Ele postou uma foto de uma notificação de assédio moral e retenção indevida de documentos, alegando que eu estava impedindo o acesso da minha mãe aos seus próprios registros de saúde e financeiros para controlá-la psicologicamente. Era a tática de inversão de culpa levada ao extremo jurídico. Eles sabiam que não iam ganhar no tribunal, mas queriam me manter ocupado, gastando dinheiro com advogados e energia emocional, enquanto eles faziam a limpa no que restava dos bens da família. Eu percebi que a fuga deles da cidade era uma mentira. Eles estavam apenas mudando de esconderijo para operar nas sombras. E o pior, o Felipe me mandou outra mensagem dizendo que a Letícia tinha acabado de ligar para ele, não para pedir perdão, mas para dizer que, se ele não convencesse o Guilherme a parar, ela ia contar para todo mundo o que o Felipe fazia nas noites em que viajava a trabalho. A teia de chantagem estava se expandindo, e ninguém ao meu redor estava a salvo. O sol começou a se pôr, tingindo as janelas do meu escritório com um tom de laranja sanguíneo, o que parecia apropriado para o clima de massacre emocional que eu estava vivendo. A mensagem do Felipe sobre a tentativa de venda da casa da minha mãe me deixou em um estado de alerta paralisante por alguns segundos. Aquela casa não era apenas tijolos e argamassa, era o fruto de 30 anos de suor do meu pai, o único porto seguro que restava para uma mulher que tinha perdido o senso de realidade para alimentar a ganância de uma filha mimada e o vício de um sobrinho aproveitador. Se o Renato conseguisse passar aquela escritura adiante, o dinheiro sumiria em contas no exterior ou em cassinos clandestinos em menos de 48 horas, e minha mãe
mãe terminaria seus dias em um quarto de fundos, dependendo da caridade de parentes que ela mesma já tinha humilhado. Liguei para o Ricardo, meu advogado, que atendeu no segundo toque. Eu conseguia ouvir o barulho de papéis sendo manuseados freneticamente do outro lado da linha. Guilherme, eu já estou com a petição de bloqueio de bens pronta, ele disse, a voz carregada de uma urgência profissional. Mas tem um problema técnico. O Renato é esperto. Ele não está tentando vender a casa para um terceiro estranho. Ele está tentando lavrar uma escritura de dação em pagamento para uma empresa de fachada que ele mesmo abriu no mês passado. Ele quer alegar que a sua mãe deve dinheiro a ele por serviços jurídicos e, assim, transferir o imóvel legalmente para o nome dele antes que o juiz assine o bloqueio. O nível de maquiavelismo do Renato era assombroso. Ele estava roubando a própria tia, a mulher que o acolheu quando ele foi expulso da faculdade, e estava usando o medo dela contra mim para encobrir o rastro. Eu senti um frio na espinha ao perceber que, enquanto eu lutava para provar que não era o vilão, o verdadeiro vilão estava devorando o que restava da nossa herança por dentro. Quanto tempo a gente tem, Ricardo? Perguntei, apertando o telefone com força. Se o cartório fechar hoje sem a nossa liminar, amanhã cedo ele registra a transferência. Eu preciso que você consiga um despacho de plantão agora, ele respondeu. Enquanto o Ricardo corria contra o relógio jurídico, eu recebi outra mensagem do Felipe. Ele estava seguindo o carro do Renato discretamente. Guilherme, eles não foram para o cartório central. Eles estão em um tabelionato menor, em uma cidade vizinha, onde o Renato tem contatos. A Letícia está com eles. Ela parece estar em transe. Não para de olhar para o celular. Acho que ela está monitorando a repercussão do seu comunicado oficial e está em pânico. A imagem da minha irmã, outrora princesa da família, agora fugindo para uma cidade de interior para ajudar um golpista a roubar a própria mãe, era o fundo do poço que eu nunca imaginei que visitaríamos. Eu tomei uma decisão impetuosa. Peguei as chaves do meu carro e saí do escritório. André, cuida de tudo aqui. Se os investidores ligarem, diga a verdade. Eu preciso impedir um crime de família em curso. Gritei enquanto corria para o elevador. Dirigi pela rodovia em direção à cidade vizinha, sentindo o coração martelando no peito. Eu não ia lá para brigar ou para usar a força. Eu ia lá para mostrar à minha mãe, pela última vez, o abismo para o qual ela estava caminhando de mãos dadas com o Renato. Eu precisava que ela visse os documentos que eu tinha, as provas de que o Renato já tinha tentado penhorar a conta dela 3 vezes no último ano sem ela saber. Se o amor de filho não era mais suficiente para detê-la, talvez o instinto de sobrevivência fosse. Mas, no meio do caminho, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quando atendi, não ouvi uma voz. Ouvi o som de vidro quebrando e gritos ao fundo. Era a voz da minha mãe, mas ela não estava gritando comigo. Ela estava gritando por socorro, e o nome que ela chamava, em meio ao desespero, era o meu. O pé afundou no acelerador enquanto viva voz do carro ainda transmitia o caos que acontecia do outro lado. Eu ouvi os gritos da Letícia, agudos e histéricos, e a voz do Renato, que não era mais a de um advogado polido, mas a de um animal encurralado. Assina logo essa droga. Regina, você quer que a gente perca tudo? O Guilherme já bloqueou as contas. Se a gente não passar essa casa pro meu nome agora, o banco toma tudo amanhã. Ele esbravejava. Eu conseguia ouvir o som de móveis sendo arrastados, um baque surdo que parecia ser alguém sendo empurrado contra a parede. O cartório de interior onde eles estavam parecia ter se transformado em uma cela de interrogatório improvisada. Mãe, você está me ouvindo? Eu gritava para o console do carro, mas ninguém respondia. Eu ouvi o choro da Letícia diminuir e ser substituído por um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som de papel sendo rasgado. Eu não vou assinar. Renato, você mentiu para mim. Você disse que o Guilherme queria me prender, mas é você quem está me roubando. Minha mãe gritou de volta, com uma força que eu não ouvia nela há anos. Foi nesse momento que a ligação caiu. O silêncio que se seguiu no interior do meu carro foi aterrorizante. Eu estava a 20 minutos de distância daquela cidadezinha, e cada segundo parecia uma eternidade de incerteza. Liguei para o Felipe enquanto costurava o trânsito da rodovia. Felipe, onde você está? Eu ouvi gritos na linha. Eles estão agredindo a minha mãe. A voz do Felipe veio ofegante. Ele também estava dirigindo rápido. Eu estou chegando no cartório agora. Gui, eu vi o Renato entrar com elas pelos fundos. O tabelião é amigo dele. Eles fecharam as portas principais, mas as luzes estão acesas lá dentro. Eu vou entrar. Eu não vou deixar ele encostar nelas. Eu implorei para que ele não fizesse nada estúpido, para que esperasse a polícia. Mas o Felipe já tinha desligado. Ele também tinha as suas contas a acertar com a Letícia, e o sangue dele estava fervendo tanto quanto o meu. Quando finalmente entrei nos limites da cidade vizinha, as ruas de paralelepípedo pareciam desertas sob a luz fraca dos postes de ferro. Avistei o carro do Felipe parado em cima da calçada, com a porta do motorista aberta. O cartório ficava em um casarão antigo, com janelas de madeira pesada. Corri até a entrada lateral e encontrei a porta de serviço arrombada. O cheiro de papel velho e mofo invadiu minhas narinas. No final do corredor, em uma sala iluminada por uma única lâmpada fluorescente que piscava, a cena
cena era de guerra. O Felipe estava segurando Renato pelo colarinho, os dois prensados contra uma mesa de carvalho cheia de carimbos. Minha mãe estava caída no chão, abraçada às próprias pernas, e a Letícia estava sentada em uma cadeira, com o rosto escondido nas mãos, soluçando sem parar. Eu ignorei o Renato e o Felipe por um segundo e fui direto até a minha mãe. Ela olhou para mim, e os olhos dela não tinham mais o brilho da ganância ou da manipulação. Eles tinham o vazio de quem percebeu que destruiu a própria vida por nada. Guilherme, ele tentou me forçar. Ele disse que você ia me deixar na rua. Ela balbuciou, segurando a minha mão com uma força desesperada. Eu a levantei do chão, sentindo como ela parecia pequena e frágil naquele momento. Olhei para o Renato, que agora tentava se soltar do Felipe, gritando que ia processar todo mundo por invasão de domicílio. Cala a boca, Renato, eu disse, com uma voz que fez até o Felipe parar. A polícia está a 5 minutos daqui. Eu tenho a gravação da extorsão na garagem, a gravação da ameaça pelo telefone e agora o flagrante de coação. Você não vai processar ninguém. Você vai ser preso. O Renato empalideceu, e naquele momento, o silêncio finalmente retornou. Mas não era o silêncio da paz, era o silêncio das ruínas de uma família que nunca mais seria a mesma. O som das sirenes começou a ecoar nas ruas de Paralelepípedo, cortando o silêncio pesado que se seguiu ao meu anúncio. O Renato, que até segundos atrás tentava se fazer de vítima e gritava sobre invasão, murchou. Ele se soltou dos braços do Felipe e caiu em uma cadeira de madeira, as mãos trêmulas tentando acender um cigarro que ele nem conseguiu levar à boca. O tabelião, um homem de meia idade que claramente tinha sido subornado ou coagido pelo Renato, estava escondido atrás de um balcão de vidro, fingindo organizar papéis que não faziam sentido nenhum. Eu mantive meu braço ao redor da minha mãe, sentindo o tremor constante do corpo dela. Ela não olhava para o Renato, nem para a Letícia. Ela olhava para o chão, para a escritura que tinha sido rasgada ao meio durante a briga. A Letícia finalmente tirou as mãos do rosto. Os olhos dela estavam vermelhos, o rímel borrado desenhando caminhos escuros em sua pele pálida. Ela olhou para o Felipe, que ainda respirava pesadamente, com os punhos cerrados. Felipe, por favor, ela sussurrou, uma última tentativa desesperada de usar o charme que sempre funcionou. Mas o Felipe nem sequer piscou. Não, Letícia, acabou. Eu ouvi tudo. Eu vi o que você e esse lixo do seu primo tentaram fazer com a sua própria mãe para salvar a pele de vocês. Você não é a mulher por quem eu me apaixonei. Eu nem sei quem você é. Aquelas palavras foram o golpe de misericórdia. A Letícia desabou em um choro silencioso e convulso, percebendo que o troféu social que ela tanto perseguia tinha se quebrado de forma irreparável. 2 policiais entraram na sala com as lanternas ligadas, embora a luz fluorescente ainda estivesse acesa. O ambiente era caótico, móveis deslocados, vidros de uma moldura de quadro quebrados no chão e o cheiro de suor e medo. Eu me identifiquei e entreguei meu celular para o oficial, mostrando que a ligação ainda estava ativa e que a gravação do que aconteceu ali dentro era a prova do crime de coação e tentativa de estelionato. O Renato tentou se levantar para argumentar, usando seu juridiquês barato, mas o policial apenas colocou a mão no coldre e ordenou que ele se sentasse. Doutor, o senhor vai ter muito tempo para explicar essa transação na delegacia central, disse o oficial, enquanto o outro policial começava a recolher os documentos rasgados como evidência. Eu ajudei minha mãe a caminhar até a saída. O ar da noite estava gelado, mas era um alívio comparado à atmosfera sufocante daquele cartório. O Felipe caminhava ao nosso lado, em silêncio. Antes de chegarmos aos carros, ele parou e olhou para mim. Di, eu sinto muito por tudo isso. Eu sinto muito por ter acreditado nela por tanto tempo e por ter deixado você passar por isso sozinho no começo. Eu apertei a mão dele. Você foi a vítima aqui também. Felipe, vá para casa. Descanse. Amanhã a gente resolve o que sobrou dos contratos. Ele assentiu, entrou no carro e partiu, deixando para trás o rastro das luzes traseiras vermelhas sumindo na neblina da madrugada. Coloquei minha mãe no banco do passageiro do meu carro. Ela parecia uma criança assustada, enrolada no próprio casaco de seda que agora estava sujo de poeira do chão do cartório. Eu liguei o motor e, antes de engatar a marcha, ela falou, com a voz tão baixa que eu quase não ouvi. Guilherme, eu não tenho para onde ir, não é? Eu perdi tudo. Eu olhei para o volante, sentindo uma mistura de exaustão e uma tristeza profunda que eu vinha reprimindo há dias. Você não perdeu a casa, mãe. Eu bloqueei a venda a tempo, mas você perdeu a minha confiança. E isso, dinheiro nenhum no mundo, nem casamento nenhum, pode comprar de volta. Dirigi de volta para a capital em silêncio, sabendo que a próxima parada não seria a casa dela, mas um hotel seguro onde ela ficaria sob vigilância enquanto eu decidia o que fazer com os restos da minha família. O trajeto de volta para a capital foi um mergulho em um silêncio cortante. Minha mãe, encolhida no banco do passageiro do meu carro, parecia ter diminuído de tamanho. O casaco de seda, que ela usava como uma armadura de status, estava amarrotado e sujo de poeira do chão do cartório. Eu mantive os olhos fixos na rodovia, sentindo o volante vibrar sob minhas mãos tensas. Eu não sentia a satisfação da vitória. Senti o
o peso de um luto por pessoas que ainda estavam vivas, mas que tinham morrido para mim naquela noite. Deixei-a em um hotel discreto, longe do nosso bairro habitual, para evitar que o Renato ou a Letícia a encontrassem antes que eu decidisse o próximo passo. Quando fechei a porta do quarto e a vi sentada na beira da cama, olhando para o nada, um nó se apertou na minha garganta. Mas eu não disse vai ficar tudo bem, porque não ficaria. Tente dormir, mãe. O Ricardo vai entrar em contato amanhã para colher o seu depoimento oficial sobre o que o Renato tentou fazer, eu disse, a voz seca. Ela apenas assentiu, sem coragem de me olhar nos olhos. Voltei para o meu apartamento e, pela primeira vez em meses, a casa estava silenciosa de verdade, sem notificações de grupos de família, sem áudios de cobrança, sem o barulho da manipulação. Mas a paz durou pouco. Às 4 da manhã, meu celular brilhou com um e-mail urgente do Ricardo. O assunto era proposta de acordo. Letícia. Li o documento com uma mistura de náusea e descrença. A Letícia, percebendo que o Renato seria o bode expiatório perfeito para a agressão e a tentativa de estelionato no cartório, estava jogando a cartada final da sobrevivência. Através de um advogado de plantão, ela oferecia um depoimento completo contra o primo e, pasme, contra nossa própria mãe. Ela alegava que foi coagida e manipulada psicologicamente por eles dois para participar do esquema das notas fiscais. Em troca, ela exigia que eu retirasse todas as queixas criminais contra ela e que eu fizesse um ajuste financeiro, uma quantia para que ela pudesse se mudar para outro estado e recomeçar do zero, longe do escândalo. Ela estava tentando me vender a cabeça da própria mãe em troca de um bilhete de saída e mais dinheiro. A Letícia não tinha fundo. Ela era um poço de pragmatismo cruel. Olhei para o teto do meu quarto, sentindo uma exaustão que ultrapassava o físico. Ela achava que eu ainda era o cara que pagaria para manter a sujeira debaixo do tapete. Peguei o telefone e liguei para o Ricardo, apesar do horário. Ricardo, ouça bem, não tem acordo. Diga ao advogado dela que se ela quiser testemunhar contra o Renato para diminuir a própria pena, que o faça por consciência, não por dinheiro. Eu não vou pagar um centavo para ela recomeçar. Ela vai enfrentar o processo junto com os outros. Desliguei e senti uma clareza gelada. O sol estava começando a surgir no horizonte da cidade, tingindo o céu de um cinza pálido. Eu sabia que amanhã traria o confronto final. Eu tinha em mãos a prova de que a filha favorita da minha mãe estava pronta para entregá-la à polícia por um punhado de notas de 100. Eu precisava levar essa verdade até o hotel, não por vingança, mas para que minha mãe finalmente entendesse que o amor que ela tanto defendia na Letícia era, na verdade, uma transação comercial onde ela mesma era moeda de troca. Abri a porta do quarto e a encontrei exatamente onde a deixei, sentada na poltrona junto à janela, observando o despertar da cidade com olhos que pareciam ter esquecido como chorar. O quarto cheirava a café amanhecido e ao perfume caro dela, que agora parecia deslocado, quase ofensivo. Joguei o envelope pardo sobre a mesinha de centro. O baque do papel foi o único som que interrompeu o zumbido do ar-condicionado. Minha mãe não se mexeu de imediato. Ela apenas olhou para o volume de papel com uma desconfiança cansada. Lê isso, mãe, eu disse, mantendo a voz plana, desprovida de qualquer vestígio de raiva. É a última proposta da Letícia. Ela enviou para o meu advogado às 4 da manhã, enquanto você estava aqui, protegida por mim. Vi as mãos dela, com as unhas perfeitamente feitas, pagas com o meu cartão, tremerem ao abrir o fecho do envelope. O silêncio que se seguiu foi denso. Eu observava o movimento dos olhos dela percorrendo as linhas técnicas, as citações jurídicas e, finalmente, o depoimento preliminar onde a Letícia a descrevia como a mentora intelectual e instigadora de todo o esquema de extorsão. O papel escorregou dos dedos dela e flutuou até o tapete. O rosto da minha mãe passou de um pálido cinzento para uma brancura cadavérica. Ela disse que eu a forcei, que ela era uma vítima da minha ambição. Ela sussurrou, a voz falhando, carregada de uma incredulidade que beirava o delírio. Eu não desviei o olhar. Ela ofereceu-me entregar a sua cabeça e a do Renato em uma bandeja de prata em troca de uma ajuda de custo para sumir daqui. Ela estava pronta para te ver presa, mãe, contanto que o saldo bancário dela estivesse positivo no final do dia. Vi o exato momento em que a última estrutura de negação da minha mãe desabou. Não houve gritos, não houve o drama performático do jantar na churrascaria. Houve apenas um encolhimento físico, como se a alma dela estivesse tentando desaparecer dentro do próprio corpo. Ela cobriu o rosto com as mãos e soltou um som baixo, um lamento que vinha de um lugar onde o dinheiro e o status não tinham valor. A filha de ouro, a noiva perfeita, o projeto de vida que ela defendeu contra mim por anos, tinha acabado de assinar o seu atestado de abandono por um punhado de notas de 100. Eu neguei o acordo, eu disse, aproximando-me da janela. Eu não vou pagar para ela fugir, e não vou retirar a queixa. O processo vai seguir. O Renato vai responder pela agressão e pela tentativa de estelionato no cartório, e vocês duas vão responder pela fraude das notas. Minha mãe olhou para mim, e pela primeira vez em décadas, eu não vi nela a mulher que me cobrava sucesso. Vi apenas uma idosa assustada e sozinha. O que vai ser de mim, Guilherme? Ela perguntou, a voz trêmula de um medo
segredo real. A casa está protegida. O bloqueio contra o Renato funcionou. Respondi, pegando meu paletó. Você terá um teto, mas as joias, as festas e os luxos acabaram. Vou contratar um advogado para sua defesa criminal, porque eu ainda sou seu filho, mas a nossa relação de confiança morreu naquela sala de cartório. Eu vou cuidar para que você não passe necessidade, mas não espere que eu atenda o telefone quando você se sentir sozinha. Saí do quarto sem olhar para trás, fechando a porta com um clique definitivo. Eu tinha salvado o patrimônio dela, mas tinha perdido a mãe que eu sempre desejei ter. Agora, restava apenas uma última conversa com o Felipe para encerrar as feridas do casamento que nunca existiu. 6 meses se passaram desde a noite no cartório. O processo correu em segredo de justiça, mas os impactos no mundo real foram públicos e definitivos. O Renato perdeu o registro profissional de forma permanente e foi condenado a 3 anos em regime semiaberto por tentativa de estelionato e coação. A arrogância dele desapareceu no momento em que as algemas se fecharam. A Letícia, sem o meu dinheiro para sustentar os advogados caros e sem o apoio do Felipe, aceitou um acordo de delação premiada para evitar a prisão, mas o preço foi o banimento social. Ela se mudou para uma cidade pequena no interior de outro estado, onde ninguém conhece a noiva do ano, trabalhando em um emprego administrativo comum, longe do glamour que ela tentou roubar de mim. Minha mãe continua morando na casa que meu pai construiu. Eu mantive minha palavra, pago as contas básicas, a manutenção do imóvel e um plano de saúde, mas não entro naquela casa há meses. Nossas conversas são protocolares, mediadas pelo Ricardo. Ela tenta, em datas festivas, mandar mensagens de arrependimento, mas a imagem dela segurando a caneta para assinar a transferência da casa sob a pressão do Renato é uma cicatriz que não fecha. Ela vive cercada de móveis caros e memórias de uma festa que nunca aconteceu, em um silêncio que ela mesma cultivou ao escolher a ganância em vez do filho. O Felipe e eu nos encontramos ocasionalmente. Ele conseguiu reaver parte do dinheiro investido no apartamento que seria deles, e hoje foca na carreira com uma leveza que ele não tinha quando estava sob o controle da Letícia. No fundo, o escândalo foi o livramento que ele não sabia que precisava. Minha empresa, após a tempestade digital, recuperou a credibilidade. A transparência total com os investidores fortaleceu a nossa marca. Mostramos que a ética da companhia começava na coragem do seu CEO em enfrentar a própria família para fazer o que é certo. Hoje, estou sentado na varanda do meu apartamento, observando o pôr do sol sobre a cidade. Não há mais envelopes pardos sobre a mesa, nem áudios de chantagem no meu celular. O casamento de R$ 150 mil custou muito mais do que dinheiro. Custou o que restava da minha ilusão de uma família perfeita. Mas, ao olhar para o horizonte, sinto uma paz que o dinheiro não compra. Pela primeira vez em 30 anos, não sou o caixa eletrônico de ninguém. Sou apenas o Guilherme. E, embora o caminho até aqui tenha sido pavimentado por traições, o destino final é a liberdade.